vi uma questão de um policial militar que estrangulou a namorada no Nordeste. Esse policial foi condenado a 20 anos de cadeia em regime fechado. Ele saiu do julgamento, cumpriu 4 meses e meio e botou a tornozeleira e foi para casa, sabe? Então não é possível que alguém de esquerda ou de direita concorde com isso, sabe assim? Do cara ficar 4 meses na cadeia e sair. Isso aí não tem conversa, meu amigo. Não tem. Não é ser de esquerda ou de direita, sabe? É Aliás, eu me coloco frontalmente contra meus companheiros de direita e de esquerda, que é uma visão lúdica da segurança pública. Mas hoje que eu tenho algum tipo de mágoa com colegas de esquerda, que eu tenho amigos de esquerda, muitos, tá? sim. Que eu respeito e admiro, eu tenho algum tipo de mágoa no que se refere à questão da segurança pública. A questão no que se refere a endurecimento de leis, né? É, esses debates que, na minha opinião, são importantes hoje para o Brasil. Sim. A gente não consegue levar desenvolvimento econômico hoje para o Rio de Janeiro, para um território dominado pelo Comando Vermelho ou por milícias. Vou deixar isso claro. Pelo Comando Vermelho ou por milícias. Eu não consigo atrair uma planta de uma indústria, eu não consigo explodir com o turismo podia estar indo bem melhor, né? Sim. Logicamente. E eu coloco a segurança pública como um fator. E na segurança pública eu coloco a questão da impunidade. Mas, porra, já tomei um baita de um susto, que no avião conversando, a gente tinha muitos pontos ali que a gente concordava, né? Não em desrespeito a direitos humanos, não em questão de violência policial, nada disso. Em questão de manter preso pessoas que são verdadeiramente perigosas. O Elias, eu estava vindo para cá e vi um julgamento de um policial que estrangulou a namorada. Isso está muito triste no Brasil hoje. 1.500 feminicídios no Brasil por ano. Esse número está estabilizado há 3 anos, tá? Mas é uma vergonha. E aí eu vinha olhando esses números. Aliás, eu compartilhei os números contigo mês passado. Eu te mandei os números, né, do feminicídio. A gente se comunica. Eu mandei os números para ele. Porque eles têm WhatsApp um do outro. Muita gente acha que está tendo uma explosão dos números. Os números são vergonhosos, são péssimos, mas estão estabilizados há mais ou menos 3 anos, 4 anos, tá? E aí eu vi uma questão de um policial militar que estrangulou a namorada no Nordeste. Esse policial foi condenado a 20 anos de cadeia em regime fechado. Ele saiu do julgamento, cumpriu 4 meses e meio e botou a tornozeleira e foi para casa, sabe? Bom, não é possível que alguém de esquerda ou de direita concorde com isso, sabe? Assim, quem está preocupado com a punição de um assassino, estamos acompanhando agora mais uma questão envolvendo um policial militar, O tenente-coronel com a... vergonhoso, aquela condução, um desembargador no local de crime, e ali os policiais erraram. Senhor desembargador, por gentileza, o local de crime tem que ser preservado, saia daqui. A cena do crime não suporta um desembargador fazendo sei lá o quê, né, cara? Vem cá, você como tem uma pergunta para você sobre isso. Você como tenente da polícia, e você vai atender um negócio desse com um coronel da PM. Como... Olha só, ali é coronel da Polícia Militar, está nativa inclusive, mas o agente de polícia ostensiva, ele está na missão dele de polícia ostensiva. Ele presenciou o crime, ele dá voz de prisão. Ali não é quartel. Eu sei que vai ter gente que tem um entendimento diferente, né? Mas aquele policial não deveria se constranger. O senhor está preso, né? O senhor saia do local, a algema e tal, né? Porque o policial começa. E o residográfico? Que tinha que colher. Aqui, quando você atira com pistola, Barba, essa região aqui, ela recebe fragmentos da pólvora que a combustão foram incompletas, né? Então você coloca um reagente aqui, você percebe que o cara efetuou o disparo. Você vê que a primeira preocupação do soldado era o resíduo gráfico, era preservar o local. Você vê o constrangimento do soldado olhando para o desembargador. Ele não teve coragem, né? Eu falaria, desembargador, senhor, por gentileza, é local de crime, senhor, saia daqui imediatamente, né? Aguardando comunicar a autoridade policial, que é um delegado de polícia civil, aguardar a perícia do local e preservar o local. É o que tem que ser feito. Agora, não foi feito em função de constrangimentos provocados pela hierarquia e disciplina, tá? Eu já vi soldado dando voz de prisão em capitão e major, aqui no Rio de Janeiro. O capitão estava na prática do crime, na rua, embriagado, o soldado deu voz de prisão. O soldado não espera, chama um coronel no quartel para prender esse capitão, sabe? Eu já vi isso. Mas aquilo é vergonhoso. Eu fiquei bem triste com essas notícias, né? Então, como eu te falei aí, no dia que eu recebi, eu te mandei 1.470 casos no Brasil de feminicídios, né? Caralho. E não tem política pública no Brasil que suporte a um assassino em 4 meses e meio botar uma tornozeleira e ir para casa, né? Você sabe disso, né?
São dois pontos aí. Primeiro, eu tenho plena concordância que não dá para ficar 4 meses em casa. Eu acho que, aliás, feminicídio no Código Penal, se eu não me engano, é pena máxima, né? Se eu não... Olha só, depende a pena que vai ser aplicada. A legislação brasileira deveria ser. A pena mínima do homicídio no Brasil é 12 anos, né? Mas o feminicídio ele qualifica, logicamente. Mas a questão não é mais a pena. Pode botar 30, 50, 60 anos. A questão é a execução penal. Né? Quando alguém fala para mim, vamos mexer no Código Penal, não, vamos mexer na lei de execuções penais. É o que a direita tentou fazer há 2 anos e o Lewandowski não concordou e o Lula também não. A direita tentou mexer na, na saidinha, né? A saidinha ela é provocada na mudança de regime. E eu sou muito honesto contigo e justo. A lei de execuções penais no Brasil, que eu tanto critico, é do governo Figueiredo, não é do governo Lula, tá? É do ministro Ibrahim Abiakel, né? 1983. É uma lei muito frágil, talvez a pior do mundo quando a gente começa a estudar direito comparado, talvez a pior do mundo. Mas, curiosamente, a Tabata votou com Derrite, Tabata Amaral, e também a Maria do Rosário também votou junto com o Derrite. Mas a grande maioria dos deputados federais do PT, do PCdoB eu não acompanhei verdadeiramente, tá? Votaram contra a proposta de acabar com a saidinha, tá? Então, acho que tem duas dimensões aí, né? Primeiro, deixar muito claro aqui Uhum. que quem entende segurança pública aqui é você. Não, pô, pelo amor de Eu Deus. posso dar pitaco aqui, não gosto de falar do que eu não entendo. O que eu acredito, o que eu acho é que segurança pública é uma coisa muito séria para ser tratada enquanto segurança pública em si. Existe uma totalidade que envolve isso daí. Por exemplo, a questão do cara ficar 4 meses na cadeia e sair. Isso aí não tem conversa, meu amigo. Não tem. Não é ser de esquerda ou de direita, sabe? Aliás, eu me coloco frontalmente contra meus companheiros de direita e de esquerda que têm uma visão lúdica da segurança pública, né? Ou seja, acha que o que vai resolver o problema da questão da segurança é política pública. Não é, pessoal. O que vai resolver a questão da segurança pública são várias coisas, não somente o Estado presente na favela, ou ter aparelhos públicos em favela, como muita gente fala. Não concordo com isso. Acho que o problema é muito mais profundo. Eu acho que existe uma questão que envolve endurecimento de pena para esse tipo de coisa, de acontecimento, e mais do que isso. Para mim, tudo é base material. Então, o feminicídio deve ser visto como parte de um todo que envolve uma estrutura de poder, ou seja, as mulheres estão submetidas a uma estrutura de poder onde os homens mandam há milhares de anos. E na medida que as mulheres elas vão alcançando um novo status na sociedade, isso vai causar reação. Uhum. E aqui eu entro com uma polêmica que não é contigo, é com a esquerda, que envolve o seguinte: a misoginia é o quê? Né? Falam que é uma cultura, os homens estão nervosos. Não, misoginia é uma ideologia. Né? Então, uma ideologia é reacionária, assim como o nazismo é. Então, a misoginia tem que ser categorizada como ideologia e, como tal, deve ser criminalizada. A misoginia. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: as mulheres têm que ter condições, num país como o Brasil, do quê? De ter liberdade material, ou seja, elas têm que ter poder de escolha para ficar ou não ficar com o cara, entendeu? Porque existem muitos casos de mulheres que são agredidas ou mortas que elas estão em estado de dependência material do cara. Então, se você entregar um país, por exemplo, em que as mulheres podem ir para a universidade, sair da universidade, vai ter um emprego industrial, ou empregos nos serviços tecnológicos, para ganhar de 3 a 5 salários mínimos, você muda completamente a base material da sociedade, você cria condições para enfrentar essa ideologia que é a misoginia. Sim, né? verdade. É por isso que eu acredito, Rodrigo, que existe uma combinação de fatores que tem que ser levado em consideração. Né? Por exemplo, para mim, segurança pública, aí é uma questão que você pode falar, Elias, já está errado. Ela não pode se reduzir, por exemplo, reduzir a maioridade penal ou não reduzir. Flexibilizar porte de arma ou não flexibilizar porte de arma. Enfim, essas discussões que é A ou B. Perdão. Não tem problema. Essas questões que são A ou B, que não pegam a totalidade do problema, sabe? Não tem como, Não tem como que. E a direita e a esquerda cai nessa. Tanto a direita quanto a esquerda, sabe? Cai nessa de achar que ou o problema é falta de Estado pura e simplesmente, ou o problema é impunidade. Ou seja, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que as duas andam lado a lado. E é isso, né? Eu vinha para cá, um seguidor meu falou, pode te sacanear, né? Pergunta pro Elias qual é a idade da punição na China. Posso falar, eu acho que a China tem penas duríssimas, né? Tem penas duríssimas, só que a China é uma...
Na China tem uma taxa de desemprego de 5 ou 6%. A China tem salários, por exemplo, que crescem há 10 anos acima do PIB, da inflação e da produtividade do trabalho. Uhum. A China, por exemplo, o sonho de um jovem é ser um astronauta, um cientista, aqui no Brasil é ser youtuber, ou jogador de futebol. E a China é um país que entrega futuro para a sua população. Né? Futuro. A pessoa ela sabe que vai sair da universidade, vai ter um emprego industrial, vai ter um emprego Sim. de qualidade. No Brasil, é uma realidade completamente diferente em relação à China. Então, a China tem leis, vamos dizer assim, severas em relação a uma série de crimes, mas ela tem um Estado que entrega para a sociedade futuro. No Brasil nós não temos isso. Né? Eu acho que essa pergunta, inclusive, quando sempre me fazem isso, né? Como o traficante é tratado na China? É pena de morte. Ó, que coisa, não? É pena de morte. Aí tá bom lá na China então, hein, Rodrigo? Mas Elias, assim, tem uma outra questão a partir. O Brasil hoje, nós temos a 26ª maior população carcerária do mundo, né? Até a terceira, não? 26ª hoje no Brasil. Aí, 26ª. O Brasil tem 400 presos para 100 mil habitantes. 410 presos para 100 mil habitantes, mais ou menos isso. Eu entendo que o Brasil não entrega social. Eu entendo que muitos dos nossos presos, eu entendo, estavam desempregados e sem expectativa de ser um astronauta, de ser um cientista, de ser um médico, de ser um advogado. Eu tenho certeza disso, eu não sou tolo. Mas Cuba diz que entrega. E Cuba hoje tem 800 presos para cada 100 mil habitantes. Né? Cuba tem o dobro de presos do Brasil. E eu entendo a punição hoje como uma ferramenta de redução da percepção da violência. O que deixa a gente muito puto no Brasil hoje é descobrir que um jovem que montou uma cilada para a namorada, montou um estupro coletivo em Copacabana. Esse jovem tinha 17 anos, a menina também tinha 17. Bem educado, inclusive. Filho de classe média. Sim. Um era filho, inclusive, do subsecretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, né? O que me preocupa é o desespero de saber que esse jovem daqui a pouquíssimo tempo, certamente em menos de 12 meses, ele vai estar nas ruas, sabe? E se esse jovem cometesse esse mesmo delito na China, nos Estados Unidos, em Cuba, na Coreia do Norte, no Irã, na Alemanha, na Itália, em Portugal, em qualquer lugar, esse jovem vai ficar preso pra cacete. Será que só o Brasil está certo? Será que só a esquerda brasileira entende que isso é o modelo certo? Será que nossos colegas de esquerda, alguns que eu admiro, já disse aqui, eu não admiro só você não, tá? Tem uma porrada de da esquerda que eu admiro. Eu sigo, converso, troco ideia na rede social. Será que só o Brasil está certo nesse pensamento? Eu fui a um debate um dia desse numa grande empresa e uma menina levantou a mão. Eu sou absolutamente contra a redução da maioridade penal. Eu falei, ok, não tem problema. Você é a favor de manter esse jovem que espancou a namorada? Sou a favor de manter ele preso. Bom, então você está comigo. Você acha que você é contra. Porque um dos motivos da punição é gerar a percepção de uma sociedade com leis, né, com regras. Né? E eu acho que o Brasil perdeu isso. A minha opinião. Quando eu vejo você falar, eu fico tranquilo. E eu não admiro só a tua fala de segurança pública, não. Ele sabe disso, eu apanho por causa disso. Eu admiro também o Quaquá. Eu não sei qual é a tua relação com o Quaquá, mas quando eu vejo um cara como o Quaquá, preocupado com o social, como ele é preocupado, ele entrega lá na cidade dele, independente da cidade ter royalties de petróleo ou não, ele entrega. Um bom hospital, transporte de qualidade. Eu sei que tem muita coisa a ser feita lá. Mas o Quaquá, ele levanta a mão e fala, não vou admitir Comando Vermelho invadindo o condomínio, minha casa, minha vida na minha cidade. Né? Eu acho que essa firmeza eu encontro em poucas pessoas da esquerda, irmão. E você vai estar em Brasília, se Deus quiser, daqui a pouco tempo. Não é isso? Tenho certeza que você vai estar lá. Você vai contribuir com a economia, com o desenvolvimento econômico, com a tua experiência do BRICS. Pô, mas eu esperava que você ajudasse na segurança pública, viu, irmão? Não, a forma como eu enxergo a segurança pública, primeiro eu tenho que aprender muito sobre o tema. Né? É uma questão. Eu acredito que, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro, você comentou aqui que você não tem como investir aqui no Rio porque a segurança pública, o grau de segurança... território está dominado. O território está dominado. Como que vai se enfrentar essa questão do domínio territorial? Primeiro, nós temos que enfrentar uma questão de poder político no Rio de Janeiro. Sim. Né?
Porque, segundo o marxismo, a base material determina a superestrutura, ou seja, a base material determina o poder, né? Uhum. E na medida que o capitalismo carioca foi implodido, ou seja, as empresas, a própria economia de mercado deixou de existir, no sentido clássico da palavra, ou seja, Estado, empresas, serviços, deixou de funcionar como deveria, e hoje você não tem mais isso, né? Se você mostrar os números aqui da indústria de transformação no Rio de Janeiro, é um caos. Se você mostrar os números, por exemplo, do Rio de Janeiro, de desemprego industrial ao longo dos anos, é muito maior que no Brasil. O Brasil foi o país do mundo que teve a mais rápida desindustrialização da história do capitalismo, e no Brasil o Rio é o case que mais sofreu com isso, Insucesso, case de insucesso. sabe? Perdemos tudo, né? Perdemos tudo. Perdeu tudo. Então, o que acontece? O poder político também vai espelhar isso daí. Então, como você vê, por exemplo, secretário de Estado que é ligado à milícia, ou tráfico, ou não sei o quê, o governador que tem relação com não sei quem, o celular do presidente da LERJ que dando. Isso é um esquema de poder. Então, nós temos que mudar, eu acho, os esquemas de poder do Rio de Janeiro. Né? Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Sim. Porque ao mudar, você enfrenta o comando vermelho, você enfrenta, sabe? E é evidente que existe outro patamar de enfrentamento, na minha compreensão, tá? Não entendo quanto você não, sabe? Que é sistema financeiro. E aí que eu ligo a violência daquele povo oprimido numa favela, que tá com o saco cheio de se fuder na mão do traficante, com um Vorcaro da vida. Quem que leva esse dinheiro aqui? É o Vorcaro, meu amigo, é o Banco Master. Né? Então, se nós não mexermos, por exemplo, no sistema financeiro, e a partir dele enfrentar o processo de desmonetização desse pessoal, a gente vai ficar discutindo tamanho essa questão, sabe? Então, no imediato é mudar os esquemas de poder. Agora, tem isso, né? Se um cara hoje ele tem condições, ele se coloca na posição de colocar um fuzil e achar que vai enfrentar o Estado ali, amigo, aí é com ele. Aí é com ele. Então, tem essa dupla dimensão. Eu acredito que tem um processo que leva um país a ter uma criança de 14 anos, de 16, com fuzil e se achando, existe uma circunstância que constrói aquilo, e também existe também o fato do cara saber que aquilo ali é uma situação que está em perigo e que o Estado tem que se impor diante daquilo lá. Uhum. Né? Eu não acredito que esse Estado, o Rio de Janeiro como está hoje, vai se impor diante daquilo. Né? Então, para resumir, nós temos um projeto de longo prazo para o Brasil e para o Rio de reindustrialização massiva da nossa economia, para que o Brasil se recoloque no mundo e se recoloque diante de si mesmo. Você trouxe o dado para mim um dia, como a gente se comunica. Quanto ganha o cara que está ali com fuzil ali, R$2.000 por mês, Ele já está com R$400 por semana. Rapaz, R$400 por semana. Ou seja, o emprego industrial, com salário mínimo mesmo, já tira o cara dali, por exemplo. Em tese. Em tese, sim. Eu mandei para ele uma pesquisa da DRE, com entrevista com vários traficantes, tá? Uhum. Mostrando o salário médio de um traficante do terceiro comando e do comando vermelho, R$400 por semana. Pô, não é possível que eu não consiga disputar esse cara com tráfico, porra, né? Não, dá para disputar e ganhar. Vai Então, ganhar. eu acho que reindustrialização, Sim. entregar futuro, porque sem indústria você não tem mobilidade social, sem mobilidade social você não tem esperança. Uhum. Se você não tem esperança, você tem comando vermelho, você tem milícia, tem terceiro comando para entregar esperança para as pessoas que estão ali. E também eu acho o endurecimento das leis em relação a certos crimes. Né? Não dá para conversar, não tem Mas dá mediação. para conversar num ambiente. Eu nunca fui em reunião do PCdoB. Tá convidado. Eu já fui até em reunião do PT já, e já fui em eventos também promovidos pelo pessoal, debates, fui convidado, aliás, fui bem tratado no debate. Eu não consigo ver colegas de esquerda falando sobre endurecimento de leis, eu não consigo ver. Eu sei que a saída não é só isso, mas eles não tocam nesse tema, é como se esse tema fosse proibido, sabe? E aí, cara, eu tenho uma baita de uma curiosidade, eu vou te cobrar essa porra ano que vem. Eu vou te ver lá numa comissão. Eu vou te ver lá. Pode falar que tu é candidato? Não, né? Pré-candidato a deputado federal. Vai tentar ainda, vai ter uma convenção no partido. Mas vamos lá, mas assim. Mas eu consigo imaginar um deputado do PCdoB hoje, numa comissão de segurança pública, sugerindo um tipo penal específico para o crime de barricada, o aumento das penas, ou mesmo, como eu falei da Maria do Rosário, que é do PT, como eu falei da Tabata, a Tabata é do PSB. do PSB,
Eu posso imaginar o meu amigo Elias numa comissão ombreando com alguém de direita numa proposta de endurecimento de leis, cara. Assim, eu posso imaginar ou é inimaginável uma porra Pode. dessa? Não, primeiro que eu sou tenho mente aberta. Você viu que eu admiro o Geisel do Pedro II, ou seja, eu tenho uma mente aberta, Sim. sabe? Não tenho Sim. problema com isso. Se eu for convencido de que tal assunto, com dados, estatística, tudo, que olha, se fizer isso vai dar certo, Sim. eu sou o primeiro a admitir. Eu sou o primeiro a abraçar a ideia. Tá. Só que sendo muito objetivo com você. Se eu for deputado federal, por exemplo, você vai ser meu consultor, sabe? Ô, Rodrigo, e aí? O que eu faço? Tá vendo? Tá bom? Caramba, meu irmão. Pelo amor de Não, tô Deus. falando sério. O que eu faço? Não, vou pedir sua orientação. Pressão. Não é pressão, cara. É falar com quem entende do assunto. E falar com pessoas Claro. que pensam diferente de mim, sabe? Que bom que você pensa Eu vou assim, querer, inclusive. eu vou querer a sua, vou querer te ouvir. Uhum. E eu sou uma figura que quem me conhece sabe que eu sou, olha pra essa câmera aqui, não é isso? Você pode olhar para onde você quiser, para mim, para essa câmera, para cá. E eu sou uma pra ele. figura que eu sou Tem câmera pra conhecido todo e lugar. reconhecido como um cara que ouve e sou facilmente convencido por um bom argumento. Então aqui não tem parte PRI, entendeu? Se me convencer de que, olha, endurecer as leis para isso e aquilo, vai trazer sensação de segurança, vai melhorar a vida do povo, eu tô dentro. O que eu coloco, e isso eu vou ter confronto com a direita, abertamente, e com a extrema-direita, é que eles não promovem, eles querem endurecer lei, quer aumentar o número de presos no Brasil, só que quer, por exemplo, que o Brasil continue exportando soja, minério de ferro, querem propor políticas neoliberais, são contra a escala 6, a favor da manutenção da escala 6 por 1, ou seja, aí vai ter um confronto aberto, porque eu não acredito que nós vamos enfrentar a questão da segurança pública somente com o endurecimento de lei, somente com isso. Então, geralmente aberto para ser convencido. Eu acho que existe uma profundidade aí, existe algo mais profundo que é, eu acredito, vou até falar algo aqui que rolou, que eu falei que outra vez vim aqui. A Operação Lava Jato implodiu o nosso Você falou capitalismo. isso, sim. Né? Então acho que nós temos que viabilizar o capitalismo brasileiro, o comunismo, viabilizar esse capitalismo, de forma que ele entregue emprego, renda e esperança para as pessoas poderem ter alternativa ao tráfico de drogas, à milícia, isso e aquilo. Acho que esse é o ponto fundamental que eu coloco em debate. Eu acho que tem que endurecer leis em uma série de pontos, sabe? Da mesma forma que eu acho que liderança de tráfico de drogas tem que ter um tratamento diferenciado. Não pode colocar aí a opinião de fora, de longe, pode me corrigir. Não é para colocar o chefe do Comando Vermelho na mesma prisão que esse cara tem que estar em prisão especial, assim, incomunicável. Incomunicável. Todo esse povo aí, entendeu? Sabe? Sim.